segunda vez está ministrando a palavra. A gente fica ansioso, fica nervoso, mas hoje a palavra é sobre isso mesmo. Sobre ansiedade, depressão, a gente não ficar ansioso, porque Deus prepara tudo, e é tudo dele, é tudo dele, né? Vamos ler aqui a palavra, mas a irmã Lara está bem conectada os meus pensamentos, né? A mesma palavra. Vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 4, amém? Deus deu essa palavra e confirmou através da irmã Larissa, pela mensagem do WhatsApp também. Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Amém? Todos encontraram? Filipenses, capítulo 4. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estarem assim firmes no Senhor, amados. Rogo e Evodia e rogo e Sindique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também, a ti, o meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Amém? Podeis aceitar. Irmãos, hoje eu me separei ali no cantinho, coloquei um louvor e comecei a meditar nessa palavra, né? Aqui o verso 6 fala sobre aqui, ó. Não estejais inquietos, ansiosos, porque Deus, Ele cuida de tudo. Só que nós somos seres humanos, né? Nós preocupamos, temos as preocupações diárias, trabalho, casa, né? A gente mãe, esposa. Então, tem muitas preocupações e decepções também na vida, muitas decepções. Até mesmo no emprego, ou com um parente. E essas decepções vão gerando tristezas. Irmão, vou falar um negócio para vocês. Essa doença, hoje nós estamos aqui no 7 dessa campanha, quebrando a corrente da depressão, que tem sido uma doença grave. Antes a gente achava que era uma doença só para rico. A gente brincava, não só rico tem depressão, né? Porque é frescura. Mas, porém, quem viveu e quem já passou por isso sabe. E Deus falando comigo mais profundamente, a gente passa por situações, por doenças, igual a depressão, né? Tem só um nome de doença, mas a gente sabe que é o próprio inimigo mesmo, que perturba, né? E Deus vem falando comigo que a gente tem que passar por esse propósito, por esse processo, aliás, corrigir, por esse processo, para a gente não esquecer de onde viemos, o que passamos, para não cair, para não errar de novo, certo? Todo processo que você passa,
tirou daquela situação. Daquela situação que poderia ser morte. Não só física, mas espiritual. Amém? Os irmãos estão me compreendendo? Então, eu vou aqui em Romanos, ali pertinho onde a gente lemos, né? A campanha do TV 21. Vamos ler aqui em 38, verso 38. Romanos 8, verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade de alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Irmãos, por que eu li aqui? Para dizer para você que o amor de Deus, ele é real, ele é infinito, ele é sincero, é um amor de pai. Quando o pai zela do filho, ou às vezes corrige, é porque ele ama, certo? E eu passei um processo de depressão antes de conhecer Jesus, certo? Eu tenho 1,70 m, eu cheguei a pesar 54 quilos. Como começou essa depressão? Como eu disse aqui na palavra, como estava explicando aqui. Ansiedade, decepções, tristezas. Ah, mas irmã Marisa, isso todo mundo passa. Certo? Todo mundo passa. Mas quando você leva, o irmão do presbítero explica isso para a gente. Quando a mente está cauterizada, ela leva para o coração. E quando ela leva para o coração, você abre uma janela enorme para o inimigo entrar. Ele entra com depressão? Pode. Às vezes com uma loucura, como vamos dizer, às vezes a pessoa chega ao ponto que fala, cheguei no fundo do poço. Certo? Então, irmãos, eu vou resumir o máximo, porque esse testemunho é muito grande, eu não quero fugir da palavra. Então, irmãos, eu tinha 17 anos na época, 16 e 17 anos na época. Eu não era crente, mas sempre fui religiosa. Nunca deixei de fazer as rezas, né, como dizem os católicos, da vez para meu pai, para minha mãe, antes de dormir. Só que eu estava saindo de um namoro, uma decepção muito grande. Esse rapaz, ele me iludiu que ia casar comigo e tal. E como você é um adolescente, uma jovem, saindo da adolescência, eu me apaixonei. E aí, irmãos, eu descobri que ele era casado e tal. Isso foi uma janela que abriu para eu entrar numa depressão profunda. Quando eu entrei nessa depressão profunda, irmãos, o que aconteceu? Eu não queria mais comer, eu não dormia bem. Aí eu comecei a ouvir vozes, ver impressões não boas, que chegou ao ponto da minha mãe falar assim: eu vou te levar no psiquiatra. Aí Deus usou um vaso, uma irmãzinha muito humilde da igreja, não vou citar nome. Ela foi lá e falou assim: irmã, o diabo quer pôr sua filha toda. Ele está usando essa depressão para você internar sua vida, mas não vai, Deus, não vai acontecer. Certo? Minha mãe, eu acho que não deu muito crédito nessa palavra. E aí, chegou um certo dia, eu fui me deitar e eu senti algo estranho quando eu deitei e me cobri, né? Eu senti algo gelado nos meus pés, certo? Ali já era um inimigo perturbando. Aí eu fui entender, ela chamou a vizinha. Essa vizinha é evangélica. Quando elas começaram a ler o Salmo 91, não estou falando do Salmo 91, é ele que liberta, não é Deus. Mas esse Salmo fez algo com que o inimigo manifestasse em mim. Ali eu fiquei possessa e eles conseguiram orar e entender. E depois desse momento, eu tive a libertação por completo. Glória a Deus. Certo? Depois disso, foi campanhas e campanhas.
inocência, que os irmãos orou né, que eu senti a libertação, irmãos, na hora eu pedi perdão para minha mãe. Falei, mãe, me perdoa. Hoje era para ela estar aqui, mas ela tinha compromisso com a minha igreja. Eu pedi perdão, mãe, me perdoa, me perdoa. Ela falou, por que, minha filha? Eu falei, porque eu te xingava. Eu tinha ódio da senhora. Sabe, esse sentimento de ódio, de tristeza, de decepção, irmãos, não leva para o seu coração. Não leva. Porque quando você leva para o seu coração, você abre a janela para o diabo entrar. E quando ele entra, irmãos, é complicado. Eu poderia hoje estar morta, ou internada numa clínica, ou coisas piores podiam ter acontecido. Mas nós temos um Deus tão maravilhoso, tão perfeito, um amor tão surreal, que Ele me amou, Ele segurou nas minhas mãos e me deu uma chance. Irmãos, não sinta raiva do seu irmão, não tem esse desejo. É difícil, tem hora que a gente não vontade de pegar aquele irmãozinho, né? Ora por ele, pede para Deus libertar. Se for um parente que estiver te incomodando, não deixe o diabo tirar essa paz que Deus nos deu, que é o amor. O amor, gente, ele salva, ele cura. Então, quando vocês passarem por algum momento desses, não deixe ir para o coração, jamais. Repreenda, ora para aquela pessoa, né? A ansiedade, ela leva também um pouquinho a chegar à depressão. Por quê? Porque você vai desacreditando que Deus é o dono de tudo. É Ele que vai prover seu amanhã, é Ele que vai prover aquele dinheiro que você está precisando pagar aquela conta. Só que a gente dá um passo. Então, um passo e Deus vai para a gente providenciar. Não é que você vai ficar lá com o braço cruzadinho e não vai acontecer nada. Deus quer ver o seu agir para Ele agir juntamente com você. Amém? Igual eu. Quer dizer, minha mãe fez isso por mim, né? Ela não era crente. Ela tinha santo para tudo quanto ela estava na casa. Ela foi lá no irmãozinho e chamou ele para lá para mim. Entendeu? Ela deu um passo por mim. Ai de mim e Deus, primeiramente, minha mãe não corresse atrás, não ajuda. Não ajuda como? Ela levou no médico? Não. Ela procurou Deus. Amém? Eu sei que muitos dentro da igreja passam por isso. Não ao ponto de querer suicidar ou ao ponto de chegar né, como eu fiquei. Mas tome cuidado. Tome muito cuidado com esses pensamentos que saem do coração. Hoje é um dia oportuno para você limpar seu coração. Tirar toda mágoa, tirar todo rancor, toda tristeza, toda angústia, para o diabo não ter autoridade na sua vida. Porque ele trabalha assim. Ele usa um, ele usa outro e vai para pensamentos. Gente, nossa cabeça, ela leva muita coisa para o coração, mas nós temos que levar coisas boas. Deus, nós temos que tampar essa brecha, blindar nosso coração de todo pensamento negativo, pensamento de tristeza, de angústia. Eu vi que a minha Bíblia aqui, ela é uma Bíblia de estudo, que tem um certo trecho aqui que fala assim: não há máscara ou maquiagem que disfarça um coração triste. Às vezes você vê uma pessoa tão bem produzida, mas você não sabe o que ela está passando. Né? Às vezes o olhar dela diz: nossa, ela está muito triste, mas ela tenta se maquiar com uma máscara e está tudo bem. Como que nós vamos saber, né? Não tem como. Mas diz aqui: já quem se alegra tem um parecer formoso, alegre. Então, importante, hoje o irmão Davi não está aqui. Mas o que ele fez ontem
na casa daquele culto no lar, eu tenho certeza que ajudou algumas pessoas ali, que estavam tristes, que estavam angustiadas. Então, nós como servos do Senhor, nós não podemos parar. Não deixe sua mente vazia, ocupe ela. Leva o evangelho, leva a palavra. Irmão, vamos fazer um culto hoje? Vamos no monte? Vamos orar. Não que é para você ficar obcecado. Eu queria outra palavra. Aqueles crentes que o povo fala que chega a ser doido, né? Que vai para a praça e fica gritando. Não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer para vocês: não pare de louvar, não pare de levar a palavra, não pare de trabalhar para Deus. Essa igreja, ela precisa de muito trabalho aqui. A gente pode fazer muita coisa diferente para trazer almas para o Senhor. Vocês concordam comigo? Amém. Então, ao invés de nós ficar na nossa casa só preocupados, ou decepcionando, ou guardando raiva, ou guardando rancor, vamos trabalhar para Deus. Vamos trazer uma alma para Jesus, né? Amém? Amém. Eu quero convidar o irmão Henrique aqui para estar louvando. Amém? Louvando ele aqui. E eu quero dizer para vocês: não deixa nada tirar sua paz. Nada. Porque a depressão, irmãos, é só um nome, é só uma doença que o homem estudou para tratar, mas quem pode mesmo libertar é só Deus. Porque foi Deus que me libertou. Hoje talvez eu não estaria aqui contando esse testemunho, né? Eu não contei todos os detalhes, né? Mas Deus é tão maravilhoso, o amor dele é infinito. Então enche seu coração nessa noite com amor. Irmã Gisele, irmãos, eu estava passando um papelzinho aí para alguns irmãos fazer pedido de oração na caixinha. Aí eu cheguei perto de você, Gisele. Eu não sei o que você escreveu para Deus, mas o inimigo ficou furioso. E você toma posse da sua bênção, porque ela está aí. Eu quero te